você já faz isso? Não, isso já está sendo feito pelo YouTube, tá? Só pode apresentar normalmente. Tá bom. Bom, muito boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui convosco para que a gente possa debater bem na linha de um chat, bem dentro da linha de um debate informal, fazendo uma troca de ideias, um tema que, a rigor, não quer calar, um tema que tem tudo a ver com a pandemia, no meio deste pandemônio que nós estamos vivenciando mundo afora, não apenas no Brasil. Por isso que esse tema é um tanto ou quanto grande. Mudança em cenário radical. A Covid e seus efeitos múltiplos sobre tantos assuntos. A economia, a renda, as famílias, a educação, o consumo, o consumidor, o marketing. O que será de nós quando estamos olhando hoje, também tanto prospectiva quanto retrospectivamente, aos elementos que nos afetam no nosso dia a dia, no nosso momento a momento? E quando estamos efetivamente notando que a vacina ainda não chegou ao Brasil, as promessas caducaram, as brigas políticas só se multiplicam. E nós, no meio, nós cidadãos, querendo acreditar que a democracia é muito mais do que apenas um palavreado bonito de participação, mas que também envolve a ação pública, a realização de atividades que nos atingem como pessoas em nossa comunidade. Para a gente debater esses assuntos com a largueza da temática, o bem lato sensu, como a gente diz, nós temos aqui os professores Fátima Baima de Oliveira, a quem eu saúdo com todo carinho, com todo o coração, e agradeço a presença, assim como também o professor José Mauro Nunes, que está aqui conosco, ambos grandes acadêmicos, professores de mão cheia da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas da EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, a qual a gente agradece todo esse apoio sempre recebido. E nós sempre temos aquele momento agradável na escola, de troca de ideias, de debate em reuniões, em encontros, e quantas vezes a gente considera algo de importante no corredor. E agora isso acabou. Agora nem isso há. Estamos distantes, mas devemos ficar próximos. Estamos longe na aparência, mas nossas mentes estão plugadas. Então, como cidadãos, desejamos a você que nos ouve, agradecemos a sua presença, trocar ideias sobre esses temas e muitos outros que vão aparecer. É uma ideia que nos leva também a procurar, quem sabe, algumas soluções. E nem que elas sejam pequeninas, podem se tornar grandes se nas suas boas mãos. Professora, muito obrigado. José Mauro, muito obrigado. E eu abro, então, a partir de agora, para a apresentação, o debate da Fátima. Tá? E, evidentemente, logo a seguir, teremos outros 20 minutos com o José Mauro. Eu também vou aproveitar para falar por último. Aí eu entro no economês também deste mundo meio maluco, para a gente também se divertir e levar o assunto a muito sério. Quero agradecer ainda a Casnar Arquette, treinamento, quero agradecer a IB Consultoria Internacional e ao Rubens, que nos assiste e nos ajuda nisto tudo. Professora Fátima, a palavra é sua. Muito obrigado, Istvan, pelo convite. Saúdo também aqui o meu colega José Mauro, ao Rubens. E eu realmente preparei uma apresentação para vocês com relação à educação, um tema que nos é muito caro. Há algumas décadas me dedico a esse tema. E falando um pouco sobre o contexto da pandemia e também quais os impactos relacionados à pandemia no pós-vacina. E, de forma a facilitar mais a visualização, eu vou compartilhar uma tela com vocês, não é? Onde vou fazer a minha apresentação. Tá? Eu pergunto já se vocês estão conseguindo visualizar bem. Estão todos visualizando bem? Visualizamos bem, Fátima. Que ótimo. Estão me escutando também bem, não é? Então, nós todos sabemos
E estamos passando por todo esse clima aí que o Istvan acabou de mencionar, com uma série de indagações, porque a pandemia atingiu a todos nós e aqueles que são vulneráveis se tornaram muito mais vulneráveis. A gente percebe uma desigualdade imensa que se aprofundou. Basta nós assistirmos aí e lermos o relatório que foi divulgado ontem com relação ao IDH, que a gente vai se dar conta que o Brasil já caiu 5 posições com relação ao IDH, e está muito claro que um dos componentes para esta queda é a desigualdade. Uma desigualdade que se manifesta de várias formas, uma desigualdade na concentração de renda e uma desigualdade que necessariamente passa pelo contexto educacional. Então, nós tivemos que nos reinventar. Nós estamos aí tentando, como professores, como instituições de ensino, estamos se desdobrando para enfrentar todo esse contexto no qual nós estamos inseridos. Surge, então, esse ensino remoto, que a maioria dos professores não estavam preparados para esse ensino remoto, não é? E aí tivemos que utilizar uma série de aulas em muito pouco espaço de tempo, né? E, ao mesmo tempo, tendo que lidar com uma normatização, uma legislação que nós sabemos que muitas vezes emperram, como, por exemplo, uma grande discussão sobre o que é educação à distância, o que é o ensino remoto, e realmente tendendo a uma diferenciação no sentido de que o ensino remoto é esse ensino que ele tem muito do presencial, ele é mediado pela tecnologia, enquanto o EAD não. E, além disso, tem um problema muito sério quando a gente, já nesse contexto problemático aí que o professor Istvan está enfatizando, quando a gente tem que se defrontar com todo um preconceito com relação à educação à distância e, ao mesmo tempo, a gente verificar que, em muitos casos, está havendo excesso, quando instituições sérias, tradicionais, na mesma rua, se defrontam com chamadas de curso custando poucos reais. Ora, isso tem um impacto, sem dúvida, na qualidade da educação, que é o que mais nos preocupa. Por outro lado, também, a gente vê que o ensino à distância é muito mais um ensino voltado para o ensino superior. E o que ocorreu, então, na educação básica, que é quando a gente trabalha no ponto de vista da esfera pública, das redes estaduais, a parte muito mais delicada, né? E aí, no ensino básico, o que a gente se dá conta é que o ensino precisa ser presencial de acordo com o nosso aparato legal, jurídico e normativo. Então, qual é um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar, está enfrentando, né? Para essas questões tem diferentes respostas, né? Tem, dependendo se é o ensino superior privado. Muitas instituições responderam prontamente no espaço de tempo de uma semana, né? Mas muitas universidades federais, né, cerca de 69%, 11%, não tinham retomado as suas atividades no ensino remoto cerca de 2 meses após ter sido dado o start da pandemia. Com relação às escolas públicas, essas sim são a parte muito mais delicada, né? Porque muitos até acreditavam que o ciclo da pandemia seria muito curto e, na realidade, a gente não tem perspectiva de quando vai terminar. E muitos alunos sem acesso nenhum à tecnologia. Então, a pandemia veio aí explicitar, escancarar, né, a fragilidade na formação dos nossos professores, né? E não é só dos nossos professores. Quando a gente vê pesquisas realizadas na OCDE, que congrega vários países
de acordo com os próprios professores, a segunda necessidade mais importante de treinamento identificada pelos professores diz respeito às competências digitais, ou seja, eles não têm competência digital para lidar com a problemática que nos foi colocada, né? Com relação à aprendizagem, os estudantes não estão aprendendo comparativamente aos níveis de aprendizagem anterior ao período da pandemia, não é? E aí a gente tem também já estudos muito sérios, né, de economistas, Nobel, né, do Razuneck, que mostra que se as escolas levam tempo para retornar, as perdas serão significativas ao longo do nosso século, obviamente com impactos imensos com relação à perda do produto nacional bruto, considerando um país médio, né? E aí, quais as implicações, né? A crise vem gerando implicações disruptivas, e muitas dessas nós não temos resultados. Quais são esses impactos? E um agravante, as perspectivas são muito diferenciadas sobre medidas a adotar. Por exemplo, no início da pandemia, muitas escolas, não só no Brasil, como no exterior, optaram por voltar primeiro os jovens da faixa de 15 e 16 anos, no final do ensino médio, mas outras pesquisas muito mais recentes já apontam que as crianças se contaminam menos e transmitem muito menos o vírus, né? Nos próprios Estados Unidos, Nova York, países da Europa, né? O que se percebe é que, apesar de os índices de contaminação e de mortalidade estar até mais elevado do que no Brasil, escolas para educação infantil sendo abertas, né? Então, ao invés de fechar escolas, muitos defendem, né, que tem muito mais sentido fechar outras atividades, porque a escola é um locus que pode ter muita segurança, obviamente, respeitados todos os protocolos de segurança, que vem sido muito discutido no âmbito mundial com as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde. Todos esses dados também estão embasados em estudos sobre a OCDE que vão na mesma direção, agora são estudos mais recentes, né? Aí a gente traz todo esse aparato para a nossa realidade brasileira, né? E a dificuldade de colocar em prática esses protocolos sanitários, quando a gente vê, agora focalizando a rede pública, né? A escassez de recursos, né? Por outro lado, o risco de contaminação, porque muitos desses professores com salários extremamente defasados vão ter que se defrontar com transportes públicos, e daí está o desafio do deslocamento. Um transporte público que não conseguiu ser ampliado para poder dar vazão e receber e de seguir este protocolo de distanciamento que tanto se apregoa, não é? E aí, focalizando a realidade do Rio de Janeiro, que eu fui procurar dados sobre o Rio de Janeiro, porque vivo aqui, sou membro do Conselho Estadual, então fica mais acessível esses dados muito atuais, né? Então, esses dados de outubro de 2020 são dados preocupantes. Por quê? Quando a gente vê que 68% dos nossos alunos da rede estadual não tiveram nenhuma atividade acadêmica, isso é muito sério. E se nós formos, com certeza, verificar em outros estados, em outras cidades, por certo, os índices são até mais elevados. O ingresso, né, a matrícula no Enem também caiu imensamente. E apenas 128 escolas
têm acesso à rede de internet. Ou seja, é um quadro muito preocupante. Então, indo na direção do que foi solicitado aqui pelo professor Ishba, né? Quer dizer, não soluções, né? Possíveis caminhos à luz do que se tem muito discutido, né? Um checklist de aspectos muito importantes se nós formos considerar essa segunda fase que nós estamos enfrentando e também o pós-vacina. Quais são esses pontos a destacar? Temos que preparar as instituições de ensino, porque os próximos anos são muito desafiadores, não é? Há uma possibilidade de fechamentos contínuos, e isso requer o quê? Planos para que os professores, os alunos dominem mais essa tecnologia e esse aprendizado remotamente. Dotar a escola com infraestrutura, porque esses dados que eu mencionei agora, 123 escolas, e às vezes quando se diz tem acesso à internet, é acesso a uma internet que está situada na sala do diretor. Raras são as escolas com salas equipadas, e aí a possibilidade de você colocar o equipamento em carrinhos e distribuindo, muitas sequer têm isso. Então, é realmente um cenário aí muito desafiador. Sem dúvida nenhuma, outro ponto, treinamentos dos professores para o ensino híbrido, né? Colocar em prática esses protocolos, porque o protocolo tem, a dificuldade é esta realidade em muitas escolas que não têm pessoas, mão de obra para fazer a limpeza, as compras desses equipamentos, do álcool em gel, e vai por aí afora, porque a gente sabe que estamos diante aí do enxugamento brutal de recursos, né? Haja visto que essa semana que passou, houve uma discussão imensa do Fundeb, que tradicionalmente o recurso é para as escolas privadas, até porque 80% a 90% do salário aqui no Rio, dos professores, os salários são pagos com esse recurso. Há uma tentativa de outras instituições confessionais, filantrópicas, ter acesso de algo que é público, é dinheiro público, que deve ser canalizado para o segmento público, né? Outro aspecto também muito importante, balancear o currículo, né? Se enfatiza muito em aprender, na cognição, mas a gente tem que também considerar, neste mundo digital que a gente vive, em desenvolver essa autodisciplina dos alunos, né? Para poder, nesse ensino híbrido que vai continuar, né? Eles serem capazes de, mesmo após a vacina, no mesma instituição de ensino, ter as aulas presenciais, mas um segundo turno ou momentos alternados, onde que venham a dominar essa tecnologia. E a inovação, tanto inovação para se ministrar melhores aulas, como também uma educação de qualidade que permita os alunos inovarem e realmente mudar este cenário muito preocupante, né? E um diagnóstico, né, para poder identificar em que estágio, em que momento do aprendizado os alunos estão, inclusive ou principalmente emocionalmente, né? O combate aí ao abandono escolar, que está realmente muito elevado, né? O desinteresse, a desesperança e essa busca ativa por esses alunos evadidos, né? Então, já avançando aí para os finalmente, né? A educação híbrida aí vindo para ficar, né? Importância desse investimento em infraestrutura, essa valorização dos professores é uma das lições que a gente tem que realmente reconhecer, porque agora as famílias que tiveram que se defrontar com esta situação e reconhecer que muito desse pouco que chegou aos alunos se deu graças a professores que muitas vezes tinham que
custear através do seu WhatsApp, do seu Facebook, ou até das N possibilidades de criatividades, como colocar, mandar material impresso, ou seja, fazer acontecer, não é? E esse aspecto aí de formar, sim, os professores, né? Formar os professores, e a gente se dá conta que a posição do Brasil nessas competências digitais está muito aquém comparativamente aos países, né? Recentemente, na última semana, foi aprovada essa resolução do Conselho Nacional de Educação, depois de um longo embate aí com o Ministério da Educação, longas negociações, né? No sentido de reconhecer aí, permitir as aulas online enquanto durar a pandemia, porque havia uma tendência muito nítida para levar ao retorno das aulas, ainda com todas essas informações que nós temos, né? Então, nesse sentido, houve um avanço em relação à posição anterior do MEC, né, no reconhecimento da autonomia das autoridades e o reconhecimento também que a pandemia ela vai aí se estender. Também não recomenda a reprovação dos alunos e possibilitou a junção de duas séries, porque é óbvio, se não fizer isso, haverá um acúmulo de alunos, né? E tendo que, em vista que a necessidade de se manter o distanciamento e todos esses aspectos que nós já mencionamos aqui, uma das formas é manter esses grupamentos durante a série durante 2 anos, né? E atribuir a decisão aos pais responsáveis no sentido de que vão enviar os alunos ou não para as aulas presenciais, não é? Então, sem dúvida nenhuma, o cenário que nós estamos aí é muito desafiador para os próximos anos, né? Esse ano aqui, ano devastador, né? Com provavelmente mais do que 182 mil óbitos, né? É muito triste, é muito impactante, nos faz lembrar aqui do nosso Cristo enlutado, né? Uma figura que colocou passando no Cristo Redentor todos os nomes dos que se foram, né? Mas, por outro lado, eu vejo também o que se pode trazer assim como esperança, não é? Eu vejo que a pandemia vai deixar, sim, um legado, e esse legado digital, essa consciência de formar melhor nossos professores, investir na tecnologia, a importância também de nós acolhermos e ter mais empatia a tudo isso que nossos alunos, nossos professores estão vivenciando. E por aqui eu concluo e deixo aí para o Istvan dar continuidade da forma que ele achar mais adequado. E muito obrigado aí pela atenção. Professora Fátima, muito obrigado, e certamente que você está esclarecendo ao nosso querido público, que está, inclusive, aumentando em número presencial, e sabemos também que a gravação permitirá que muitas outras pessoas vejam pelo canal do YouTube esta nossa forma de raciocinar, pensar e querer ajudar o nosso Brasil, o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso município também. Cada um dos tópicos que você levantou é tão importante que merece, a rigor, um comentário. Óbvio que não vai dar para comentar tudo. E certamente que o Mauro também vai meditar a respeito disso e reagirá. Mas eu quero deixar muito claro que agora você comprovou um cenário radical. Você está mostrando que a Covid-19, com seus impactos, criou uma mudança dramática no hábito da educação. A necessidade de a gente se digitalizar, de fazer ensino a controle remoto, que o ensino à distância veio para ficar. Mas quantas vezes o pessoal, antes dessa pandemia, não discriminava os que estudavam à distância? Quantas vezes aqueles que faziam mestrado, doutorado, e que neste Brasil continental eram vistos com assim um olhar de segunda mão, assim tipo depreciados, porque faziam educação à distância?
porque ficavam olhando a televisão e tinha até aquele famoso programa da Fundação Marinho, que era até de educação básica e que ensinou a muitos milhões de brasileiros, porque não havia nem meios de locomoção, por exemplo, numa Amazônia, de fazer de outra maneira. Então, a educação que nós hoje temos, ela não há de ser apenas repensada, mas a nossa mentalidade tem que ser repensada. Quando você fala lá, entre tantos tópicos tão bem, das universidades federais, e que em 2 meses apenas 11% delas se readequaram, isso é uma demonstração de mediocridade da universidade brasileira. Não é possível que tantas universidades sejam tão lentas. E exatamente como você disse, eu conversei com vários professores de universidades federais e eles me disseram que havia ondas e forças opostas pelas quais alguns diziam vamos esperar até a pandemia acabar, só aí é que a gente vai dar novamente educação presencial. Enquanto outros, depois de muita briga, conseguiam reabrir a universidade com 6 meses de atraso para dar ensino à distância. E quantas coisas não pararam aí no meio do caminho, como a promoção dos professores, a nova titulação dos professores, o reconhecimento de seus valores. Outra questão que você colocou muito bem, quantos de nós, professores, não estamos usando nossos parcos recursos, nossos computadores, nossos telefones, nossos celulares, nossos laptops, tablets, para a gente conseguir ter aquela ideia de que temos que continuar ensinando, quaisquer que sejam as condições, e dando o nosso saber aos outros, porque nós estamos interessados em capital humano. E isso é absolutamente vital. Agora, notar como no Rio de Janeiro a devastação educacional se tornou uma realidade é dramático, porque quem não educa e não se educa frequentemente vai no caminho não da empregabilidade, e sim da desempregabilidade, e isso vai gerar mais violência, e vai gerar mais assaltos, e vai gerar muito mais problemas lá na frente. Então, aí eu pergunto, qual é a psique e o comportamento do novo consumidor? Desse consumidor que agora está vendo que o modelo brasileiro de combate à pandemia foi um fracasso. Enquanto na China, lá em Wuhan, agora você não tem ninguém com Covid, enquanto na China as pessoas não andam nem mais com máscara, enquanto na China, nas piscinas públicas, você pode ter 8.000 pessoas se aboletando dentro da água, umas ao lado das outras, nadando com felicidade, aqui nós ficamos ao Deus dará. Cadê Deus? Aqui nós fomos abandonados, literalmente, por absoluta falta de disciplina. Você usou a palavra disciplina. O que é esse cidadão brasileiro que diz assim, olha, eu não estou nem aí para a geração dos mais velhos, idosos acima de 60 anos, que se danem, porque eu sou jovem, eu posso me garantir, eu não vou pegar, a probabilidade de pegar essa doença é mínima, eu me infecto menos, então eu vou ao Baixo Leblon, eu vou a Moinhos de Vento, me aproveito aí a vida lá no Rio Grande do Sul, eu vou aproveitar na Orla de Salvador, na Bahia, tudo que há de bom, e vou ficar comendo no Iemanjá sem nenhum tipo de problema. Que se danem os velhos, isso vai ser bom para o quê? Para o sistema previdenciário que vai pagar menos para menos gente. Mas espera aí, as pessoas sempre morreram, nós sempre sabemos que somos absolutamente limitados no tempo. Não existe apenas Covid, existe febre amarela, tuberculose, cânceres de todo tipo, ataque cardíaco, e agora estão nos jogando este tipo de questão como se fosse a única. Mas se ela é tão importante, e a mídia toda hora promove isso, por que a mídia também não mostra os outros caminhos alternativos para que a gente faça mais educação sanitária, mais vigilância, em prol de uma educação para todos, e não para apenas alguns poucos? Eu creio que você mostrou isso, porque a nossa recuperação econômica neste momento, no terceiro trimestre, foi de uma melhoria de 7,7% com retorno do Produto Interno Bruto. Mas vamos desacelerar este final de ano, logo quando existe o 13º salário, que normalmente turbina a economia. Se crescemos agora este trimestre, fim de ano, outubro, novembro, dezembro, lá nos 2,8%, será muito. E, olha, até o presidente do Banco Central sabe que vacinar é mais barato que dar auxílio.
E o auxílio vai ter que acabar. Os R$ 600 que ajudaram mais de 38 milhões de brasileiros, eles já viraram 300 e daqui a pouco vão virar zero. Mas, enquanto isso, o déficit público do Brasil é 748 bilhões de reais estimados este ano, e ano que vem, esse déficit, na melhor das hipóteses, saiu ontem na LDO, vai a 247 bilhões de reais, perdão, não é dólares. Ou seja, o Brasil está na iminência, se continuar assim, de quebrar. Cadê a capacidade de criar, num país que tem uma carga tributária de 36% do produto interno bruto, mais imposto? É uma loucura. Nós temos um Estado grande demais que está fazendo de menos. Nós temos uma governança pública que tem que mostrar as caras para valer e não está mostrando como deveria, porque é uma briga do Dória com o presidente, é uma briga do Nordeste com o Centro-Oeste. Que país é esse que nós estamos criando e administrando sob essa ótica, quando a gente está vendo que o Brasil agora já tem mais de 180 mil mortes registradas, e isso por baixo. E nos Estados Unidos, 300 mil. E no ano que vem nós vamos ter um salário mínimo agora aprovado de R$ 1.088. Ora, uma família padrão brasileira não vai conseguir sobreviver com isso. E quem é que vai poder comprar um laptop? Eu, pessoalmente, já dei 3, porque eu consegui de um amigo, consegui de outro, e todo mundo me pediu muito mais. Foi um efeito onda inacreditável. Para cada um que eu dava, apareciam umas 30 pessoas pedindo. Onde é que nós vamos parar? As pessoas pedindo. Quais são os procedimentos alternativos para isso tudo, né? Então, nós temos que ficar preocupados, porque a inflação também carcomeu o nosso poder aquisitivo. A inflação dos alimentos este ano chegou a mais de 20%. E é uma loucura, porque qual é a verdadeira inflação neste país que tem recorde de custo de vida? Quer dizer, há uma diferença entre o custo de vida e a taxa de inflação. Uma evolução simplesmente contínua, resistente, renitente, insistente no nível de preços. Quer dizer, o IPCA, que é dado pelo IBGE, é 4,31% em 12 meses até novembro. Baixinho. Está próximo à taxa Selic dos juros de 2%, que só serve, na verdade, para a recomposição da dívida pública. Mas o IGPM da nossa querida Fundação Getúlio Vargas, até novembro, em 12 meses, nos dá uma taxa de 24,52%. O Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna do Brasil nos dá 24,28% até novembro, variação em 12 meses. Eu quero crer muito mais nessa taxa de inflação da FGV do que dessa do IBGE. Porque eu estou sentindo no meu bolso e aí meu poder aquisitivo cai e eu não sei como comprar e, de repente, não sei como fazer a matrícula do meu filho no colégio. E eu tenho que deixar de comprar roupa e quero saber como é que eu vou fazer isso no shopping que está contaminado. Isto é, de alguma maneira, nós vamos ter que ser novos consumidores. Nós vamos ter que pensar em se acreditamos ou não na nova propaganda e publicidade que está aí em todos esses shopping centers, nesses centros de comércio, com 752 mil lojistas até julho deste ano que quebraram e fecharam as portas. 14 milhões de desempregados, mas some os subempregados, mal empregados, desempregados. Aí nós estamos falando de 37 milhões de brasileiros na pior das situações, em penúria completa. Mas eu quero acreditar que esse país pode sair com políticas corretas, estabilizantes e superiores, e não na brigalhada que a gente está vendo que ocorre a toda hora neste país. Também para ilustrar isso e também para reforçar os raciocínios, passo a palavra ao meu caro professor José Mauro, porque eu sei que ele tem muito o que dizer, além de ser o melhor roqueiro do Brasil. Bem... Estamos precisando de rock. Porque, olha, se o Medina não te chamar, o Medina está equivocado. O Medina ainda não me descobriu. Bem, boa noite a todos. Boa noite, professor Istvan. Boa noite, professora Fátima. Eu tenho um carinho enorme pelos dois professores. Eu transmito aqui o meu abraço saudoso e fraterno devido à nossa convivência presencial, que esse ano foi subtraída devido a tudo que a professora Fátima e o professor Istvan brilhantemente trouxeram aqui. A professora Fátima fez uma apresentação que eu não poderia esperar como diferente. É uma honra ter uma colega, né, como membro do Conselho Estadual de Educação do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, a professora Fátima fez um diagnóstico preciso,
bastante acurado a respeito dos desafios que nós temos aqui. Né? Cumprimentando também a audiência que está crescendo aqui no CEP. O professor Istvan trouxe uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, que esse diagnóstico a respeito, quer dizer, da nossa penúria econômica, eu queria dizer, no início da pandemia houve uma metáfora utilizada que era todos nós estamos no mesmo barco. Eu não concordo com essa metáfora, eu não acho que nós estamos no mesmo barco. Eu acho que nós estamos enfrentando o mesmo mar, porém barcos diferentes. Alguns estão em iates, outros estão em transatlânticos, e outros estão como náufragos, só sobrando nos escombros. Me parece que a posição brasileira, devido a tudo isso que o professor Istvan levantou, não apenas devido ao flagelo da pandemia, mas à resposta pífia, né, dos entes federativos, né, devido justamente a problemas de governança e disputas políticas e narrativas que nós enfrentamos hoje, levaram justamente a esse impasse. O Brasil hoje enfrenta um impasse. Como dizem os americanos, nós estamos between a rock and a hard place. A gente está entre, né, o que a gente faz, se a gente chora ou se a gente vende lenços. Me parece, né, e eu sempre costumo, quando eu faço um diagnóstico acerca dos problemas da pandemia, eu costumo dividir um mundo antes e pós-Covid. O mundo antes do Covid era um mundo onde uma série de tendências já vinham se mostrando de maneira muito intensa, e eu destacarei essa tendência com o nome de transformação digital. Nós, na Fundação, discutimos bastante esse conceito de transformação digital, né, que justamente está relacionado à digitalização dos negócios. A professora Fátima fez um diagnóstico extremamente brilhante no campo da educação, né, a transformação digital impactando na educação e a dificuldade, justamente, que os operadores de educação, os atores de educação tiveram, especialmente os entes estatais, tiveram justamente por vários motivos que não cabe a gente reprisar aqui. O que acontece no campo da iniciativa privada dos negócios? Acontece uma coisa bastante interessante, né? Com a pandemia, todas as tendências que até então vinham andando a passos, digamos, médios, elas, digamos assim, elas são otimizadas. Então, eu costumo dizer que a gente vive hoje num mundo de aceleração digital. Ou seja, ou você se digitaliza ou você perde valor. E o resultado está aí, como o professor Istvan trouxe, está aí, como a professora Fátima trouxe. As escolas, especialmente os entes, as escolas públicas, né, com um semestre ou com um ano letivo perdido, um déficit gigantesco de aprendizagem dos nossos alunos, e no caso, como o professor Istvan levantou, uma perda violentíssima de emprego e uma depressão da atividade econômica, com um nível absurdo, né, de pessoas à margem da atividade econômica. Eu incluiria, né, professor Istvan, na estatística do desempregado, dos desalentados. As pessoas que nem procuram mais emprego, né, elas se sentem que não são mais capacitadas para procurar emprego, e a gente nota isso, né, professora Fátima, a dificuldade, inclusive, quer dizer, das instituições educacionais, né, de recapacitar e reconfigurar o estoque de competências dessas pessoas para o mercado de trabalho. Então não dá para a gente discutir o mundo de hoje sem entender que o mundo de hoje é um mundo de aceleração digital, nos negócios de um modo geral. No caso brasileiro, como também no caso mundial, existem ganhadores e perdedores. Né? Ou seja, existem pessoas que estão em iates, empresas que estão em iates, empresas e indivíduos que estão sobrando, né? Afogaram-se ou estão aos escombros. No caso especificamente nosso, né, é muito claro identificar quem no campo dos negócios está sobrando. Um pequeno empreendedor, pequeno médio empreendedor. Ontem eu estive no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu tive uma reunião no centro da cidade do Rio de Janeiro, e é desalentador a paisagem do centro da cidade. Né? Negócios fechados, 40% das salas comerciais fechadas, né? O comércio, quer dizer, com pouquíssimas pessoas. E se a gente pensar que a gente já vem enfrentando problemas que o professor Istvan vem sistematicamente apontando há 3 anos, de 3 anos para cá, sobre os problemas da recuperação da atividade econômica da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, é desalentador. Porque salas comerciais fechadas significam menos pessoas trabalhando, significa menos atividade econômica, menos dinheiro circulando, menos liquidez na economia. Então isso é desalentador, muito desalentador. Eu diria que, ao mesmo tempo, quer dizer, com o fechamento dos pequenos negócios, esse fechamento não se dá apenas devido à insolvência, mas está também pelo fato de que as grandes empresas que têm hubs de áreas de trabalho nas áreas do centro da cidade ou em áreas de expansão como Barra da Tijuca, elas geram um conjunto de empregos que nós chamamos de no-let jobs. São empregos de suporte a essa atividade. Eu estou falando de cabeleireiros, eu estou falando de academia de ginástica, eu estou falando, quer dizer, de cafeterias,
Eu estou falando de uma série de empregos que gravitam ao redor da população do escritório. E o fechamento dos escritórios, a decisão do home office, né, ela justamente ataca o coração dessas atividades. Então, de novo, essas atividades de suporte são atividades que se colocam absolutamente ameaçadas. O que a gente observa dentro desse contexto? É preciso que a gente separe o trigo do joio. Né? Existem alterações que são alterações do consumo e do comportamento do consumidor, são alterações conjunturais, ou seja, são alterações que se manifestam no curto prazo, mas que com a retomada econômica elas voltam, de maneira diferente, mas elas voltam. Mas a gente tem que estar de olho nas alterações estruturais, ou seja, alterações profundas, que têm impactos de médio e longo prazo. No campo da educação, a professora Fátima levantou isso. Não há mais a menor condição, após pandemia, de se discutir, como o professor Isfran levantou, um preconceito com relação à educação remota, com a educação com apoio de tecnologia. Né? Não há a menor condição. Isso, there's no turning back. Não há como a gente, olha, foi brincadeira, a gente estava brincando e testando, não há condições. A mesma coisa acontece no campo dos negócios. A aceleração digital veio para ficar. E os grandes ganhadores são as empresas que têm caixa, são as empresas que, antes da crise, elas aceleraram o seu processo justamente de digitalização dos seus negócios. Né? Eu falo de grandes empresas que, mesmo sofrendo, tiveram uma grande musculatura em função disso. Qual é o impacto disso em termos de crescimento e alteração de categorias de consumo? A gente observa, quer dizer, que com essa perda do poder aquisitivo do consumidor, especialmente do consumidor de classe média, é preciso que a gente chame a atenção que o impacto, né, do consumo, da perda de renda na classe baixa é dramático, mas ele também é muito grande na classe média. A classe média que é a grande pagadora de impostos no Brasil. É o que sustenta, de um modo geral, essa atividade econômica organizada. O que a gente observa? Primeiro, um movimento, quer dizer, que dois autores americanos, né, como Michael Silverstein e Joe Hall, chamam de trading down. É um fenômeno, quer dizer, de troca de categorias de produtos premium por produtos mais baratos e serviços mais baratos. Né? Isso é uma coisa muito clara. A gente percebe uma empresa como a Ambev, por exemplo, que sofreu muito, quer dizer, com isso da pandemia, devido à perda de poder aquisitivo do seu consumidor. Por quê? Porque você tinha um grupo de consumidores colocados no segmento mais elevado de consumo de bebidas alcoólicas, que com a perda de renda, né, eles não tinham como se voltar para consumir o seu padrão de consumo anterior. Isso é muito dramático. Quem experimenta o crescimento, a queda de crescimento, a queda de status é muito mais dramática e gera um sentimento de desalento. Então, o primeiro movimento é o movimento de trading down. A gente percebe consumidores trocando categorias de produtos e serviços por marcas mais baratas ou, inclusive, produtos genéricos. Né? Isso fica muito claro quando a gente vê o crescimento, quer dizer, de todos os atacarejos no Brasil. Né? De um modo geral, a gente considerava, há 6 anos atrás, que o modelo de hipermercado era um modelo, quer dizer, absolutamente banido, devido ao fato da estabilidade da moeda, poder aquisitivo mantido. Então, as pessoas fariam pequenas compras, né, ao longo do dia, durante várias vezes na semana, e a gente volta àquela imagem que eu, né, adolescente, na década de 80, vivia no Brasil, que era as compras do mês. Né? A família toda correu para casa, encheu o carrinho, quer dizer, com medo da máquina, digamos, remarcadora de preços. Então, a gente percebe uma explosão dos atacarejos, as pessoas comprando produtos em volume, produtos marcas mais baratas, e isso justamente, quer dizer, queima a gordura e a capacidade de criação das empresas, a diferenciação e a oferta de valor mais elevada. Então, isso é um primeiro elemento importante que eu queria chamar a atenção, a aceleração digital e o processo de trading down. O terceiro, o outro aspecto que eu quero chamar a atenção também é o crescimento do consumo de algumas categorias de produtos. Uma coisa muito curiosa é que, além, evidentemente, como a professora Fátima chamou a atenção, os grandes ganhadores disso, em primeiro lugar, foram as empresas, por exemplo, que ofertam notebooks, ofertam celulares, né? Porque, de um modo geral, as pessoas tiveram que se reequipar em casas. A nossa casa virou a nossa nova bolha. Então, a nossa casa, que antes era um local de descanso, um local de lazer, se tornou um local de trabalho. Então, de um modo geral, quer dizer, nós, professores e outros profissionais, transformaram as suas casas em estúdios de produção. Então, né, não apenas com luzes, não apenas com computadores mais potentes, não apenas com programas, com softwares, mas nós tivemos que desenvolver essas habilidades. E, de um modo geral, essas empresas, em primeiro lugar, ganharam muito dinheiro. Um outro segmento que também ganhou muito dinheiro foi o segmento de telecomunicações. Um segmento até então que a gente considerava um segmento um tanto quanto desenganado. Mas com o aumento do tráfego de dados, o que a gente percebeu foi um crescimento da contratação de pacotes de dados.
Né? Isso é um grande gargalo que a professora Fátima chamou a atenção, porque se nós, professores, já temos dificuldades, por exemplo, de colocarmos no nosso orçamento já combalido o pacote de dados, a gente imagina o nosso aluno na ponta, morador de regiões carentes, que não tem dinheiro, por exemplo, para fazer essa conversão. Né? Isso é um outro dado dramático. E algumas outras categorias cresceram de consumo, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, por incrível que pareça. O consumo de bebidas premium cresceu absurdamente. Isso é um fato curioso. É como se as pessoas estivessem dizendo assim: a realidade está sendo tão difícil de suportar que eu necessito de outros elementos para poder aguentar essa realidade. Não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o consumo de medicamentos, fármacos, por exemplo, ansiolíticos, benzodiazepínicos, medicamentos que, de uma certa forma, procuram trazer uma certa paz de espírito, que a gente sabe que não traz paz de coisa alguma. São apenas paliativos, porque a crise é muito mais profunda. Então, esses elementos são importantes. Quais são as minhas observações a respeito disso? Eu concordo integralmente com o que o professor Istvan chamou a atenção. Eu acho que nós estamos enfrentando, né, um momento muito dramático. Eu tenho muitas ressalvas para 2021 diante do cenário. Eu confesso, né, a vocês aqui, meus queridos colegas professores, que eu tenho um receio bastante grande acerca do cenário para 2021. Até essa é uma questão que eu levanto para o meu querido amigo Istvan dissertar sobre. Né? Ele que é o homem, né, das tendências macroeconômicas e fiscais para falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, né, eu acho que só há uma única saída para os setores mais combalidos da economia e da atividade. Né? Eu acho que é a união. Eu acho que nesse momento específico, algumas coisas que nós, nas escolas de negócios, proferimos cotidianamente, teorias acerca da competição, do diferencial competitivo, da necessidade de se diferenciar dos concorrentes, eu acho que um momento não é um momento para isso. Eu acho que um momento é o momento de nós enfatizarmos a união e a cooperação. É o momento da gente fortalecer pequenos negócios. Vou dar alguns exemplos. No meu condomínio, por exemplo, onde eu moro, né, no início da pandemia até hoje, foram colocados vários cartazes dentro do meu elevador dizendo a seguinte coisa: idoso ou pessoa que se sente com dificuldade de sair de casa devido à pandemia por pertencer ao grupo de risco. Nós fazemos compras para vocês. Se você necessitar, nos avise, está o nosso número de WhatsApp, ligue para o nosso prédio, que nós, jovens, né, podemos fazer as compras para vocês, não se exponham. A gente percebe também o crescimento, né, de negócios locais, negócios de bairro. Perto da minha casa, eu moro na Barra da Tijuca, tem uma pequena hortifruti. E nós ficamos muito preocupados, em realidade, com o fechamento desse negócio. Pelo contrário, conversei com o dono outro dia e os negócios dele cresceram por volta de 30%. Porque toda a comunidade se juntou para comprar nele, justamente pela presença e necessidade de manter o negócio dele. Ao mesmo tempo, ele se uniu com outros negócios da própria região para que eles juntos pudessem comprar mais barato, pudessem negociar mais descontos. Então, me parece que o momento que nós temos agora não é um momento tanto, especialmente no pequeno e médio negócio, de competir. Eu acho que o momento é um momento de aproximação, de união. É um momento que nós só vamos conseguir sair dessa situação juntos, criando formas criativas, formas cooperativas e formas de colaboração. Isso é muito importante chamar a atenção. Né? Não é o momento, quer dizer, de nós utilizarmos tempos difíceis, tempos, digamos assim, disruptivos, como disse a professora Fátima, exigem soluções fora da caixa. Né? E eu não estou querendo aqui repisar numa metáfora cansada que é o fora da caixa, eu acho que não. Né? Eu, se por um lado tenho reservas para 2021, por outro lado eu tenho uma crença muito grande a respeito da capacidade que nós temos, né, de sairmos com soluções criativas. Eu acho que é a hora, especialmente no estado do Rio de Janeiro, das instituições acadêmicas, de nós pesquisadores. Nós temos no Rio de Janeiro um parque acadêmico de inovação muito forte. Nós temos a perspectiva de uma nova prefeitura, né, com uma capacidade de geração de negócios e a construção de uma confiabilidade e de uma governança, digamos, mais estável, que tenha a capacidade de atrair justamente investimentos para a cidade. Isso é muito importante. Né? E, mais do que nunca, nós não podemos perder, né, a capacidade que nós temos de acreditar no futuro, porque é isso que mantém a esperança dos náufragos. É isso que mantém. Eu costumo sempre dizer, né, que o sonho do náufrago é um farol. Né, é um farol na costa, ou uma pomba que traga um ramo, né, de algum galho que lembre terra.
Eu acho que nesse momento específico que nós estamos enfrentando, com a possibilidade de uma vacina que começa a ser aplicada no final desse ano e no início do ano que vem, especialmente para professores que possam fazer com que as crianças voltem para a escola, né? Para grupos como comerciantes e nossos trabalhadores, né, no Rio de Janeiro, que enfrentam BRTs lotados, metrôs lotados, que não podem se dar ao luxo de trabalhar em casa, eles têm que sair de casa. Eu acho que nós temos que pensar justamente essa possibilidade. Finalizando a minha exposição aqui, o que o consumidor quer hoje em dia? Nós estamos falando de um consumidor digital, né, um consumidor que, na pandemia, ele se muniu de competências e habilidades digitais, então ele aprendeu a fazer compras pelo celular, ele aprendeu a comparar preços, né, e os negócios que não ofereceram essas alternativas só sobraram, não foram capazes de entregar isso para o seu consumidor, não sobreviveram. Nós estamos falando de um consumidor, quer dizer, que, justamente por uma questão de redução do poder de compra familiar, ele tende a se tornar barganhar mais, ele tende a valorizar mais ainda o preço. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer essa transição para que essa percepção do preço baixo não fique consolidada nos consumidores, para que nós possamos voltar a diferenciar, a gerar valor, a atender às nossas anseios, necessidades e desejos, porque as pessoas querem isso. Por fim, eu chamo a atenção de um fenômeno muito interessante. Né? O consumo ele não visa apenas atender a necessidade das pessoas. O consumo ele também visa uma questão, quer dizer, de autoidentidade ou de identidade de si, identidade do eu, e também por uma questão de consumo conspícuo. Consumo leva a sonhos. Consumo produz esperança. E eu acredito que mais do que nunca nós precisamos munir as pessoas de sonhos, munir as pessoas de esperança. Mais do que nunca. Né? Porque é isso que nos move. Não quero aqui ser piegas, não quero aqui ser dramático, mas a única chance que nós temos de sair desse cenário é nós produzirmos uma visão de futuro. Uma visão de futuro que aponte para onde nós vamos. Eu costumo dizer que o problema brasileiro, professores, é um problema bíblico, é um problema latino, como diria aquele velho filme da Sessão da Tarde, com Charlton Heston, chamado Quo Vadis, que é aquela frase famosa de Jesus quando ele aponta para Pedro, quando Pedro foge de Roma. Né? Quo Vadis em latim significa onde vais. Me parece que a encruzilhada brasileira é essa. E a encruzilhada carioca e fluminense é essa. Para onde nós vamos? Eu só posso dizer uma coisa. Para onde nós vamos ainda não sabemos direito. Mas nós, intelectuais, professores, né, estamos aqui prontos para contribuir com soluções para o nosso Estado, para o nosso país e para o nosso município. Agradecendo desde então a participação de todos, eu volto a palavra ao professor Istvan, cumprimentando os meus colegas aqui. Professor José Mauro, muito obrigado por seu pensamento, seu raciocínio amplo, rico, versado, erudito, bem temperado e que mostra amplitude de relações para com tantas variáveis que hoje nos atingem. E eu certamente que hei de compartilhar de tudo que você está dizendo, tal como fiz com a professora Fátima. O meu problema aqui é que eu gostaria também de contraditar vocês para tornar um ambiente mais quente nas discussões. Mas isso nem sempre ocorre, porque a gente, de fato, está convergindo com as opiniões e plenamente está de acordo. Meus comentários para o que você colocou tão bem envolvem alguns tópicos, e eu começo com a noção de por que será que a educação à distância era tão mal vista e agora, de repente, se tornou a solução. Agora se tornou o must, aquilo que tem que ter nas escolas, vai ter que ter em todo lugar, talvez menos nas creches e no ensino básico dos básicos, porque a alfabetização de criança com computação não dá, né, professora Fátima? Mas é bom lembrar que existe uma questão na educação também que se chama mercado e setor educacional. E o Brasil é um país fechado em si mesmado e que não facilita o aporte das inovações, nem tampouco das melhores tecnologias. Nós estamos atrasados aqui. Se pensamos bem, 30 anos atrás, 20 anos atrás, além dos carros que o presidente Fernando Collor chamava de diligências, nós tínhamos um mercado tão cativo na computação que falávamos ainda da lei do similar nacional.
Bom, na educação é a mesma coisa, porque frequentemente não querem deixar que ingressem essas grandes redes educacionais dentro do nosso país. Empresas norte-americanas, empresas alemãs, empresas francesas, britânicas, que podem ter educação espetacular, se vierem aqui, vão criar exatamente um desinchaço de diversos tipos de categorias de ensino. E aí, nesse processo de transferência, obviamente que os donos da educação nacional perderiam muito, a começar as universidades federais, que se adaptam lentamente e frequentemente agem que nem avestruzes. Então, a globalização veio para romper isso. E agora, a educação à distância não é e não significa software brasileiro, é software norte-americano. Quem é que é o dono do Zoom? Quem é que é o dono aí de todos esses StreamYards que nós estamos utilizando? Isso é brasileiro? Não. Na verdade, a abertura ela vai acontecer à base do tacape da pandemia, da batida que está ocorrendo, dada uma necessidade agora absoluta, admitir que, se você não tem condições de criar educação presencial, ao menos valorize a educação por controle remoto e à distância. Então, a tecnologia e o saber vão vencer mais uma vez. E ela, infelizmente, não se encontra em 2 hubs do Rio de Janeiro, 3 hubs de Santa Catarina, Paraná, ou em algum lugar distante lá de Brasília. A grande educação talvez venha do Silicon Valley. Ela se encontra assim em Stanford, em Harvard, no MIT. Nós podemos ser repercussores de grande educação de enorme qualidade. A FGV é modelo de educação da América Latina e do mundo. 5º maior think tank do mundo hoje. Mas isso é para certas áreas, mas não necessariamente para as ciências da computação. E sem ela, nada vem. Um outro comentário que eu faço para o que vocês falaram é o problema dos picos prévios. Você falou muito bem, professor José Mauro, sobre o fato de que a gente, na verdade, tendo renda mais alta, se habitua a um certo tipo de consumo. E, olha, se você tem renda crescente, gaste bem e aproveite as boas marcas. Por que não utilizar um Gucci, um Givenchy, um Prada? Né? Isso é gostoso. Por que não comer um salmãozinho defumado com um diozinho e botar lá um creme de leite ao lado e tal, e um Golden Tostines e tal? Mas acontece que, quando tu fica mais pobre, quando a renda cai, e olha, de 2016 para cá, a economia brasileira foi para o vinagre. Não é correto querer imputar aí ao presidente Bolsonaro uma economia parada, não é verdade. Em 16 e 17, a gente cresceu menos 3,5%. E o Rio de Janeiro, como estado, foi aquele que menos cresceu entre todos, porque a derrocada provocada por Sérgio Cabral e seus compinchas desmontou a capacidade industrial e comercial do estado do Rio de Janeiro. E aí veio o pesão lá em 16 para 17, substituindo esse governador para aumentar impostos. Ora, se você aumenta imposto, a empresa vai embora. Então, nós estamos despolarizados, despolarizando, perdendo a capacidade de manter a nossa indústria e nosso comércio no Rio de Janeiro. E as pessoas estão comprando exatamente produtos genéricos, porque o hábito podia existir, mas agora ele vai ter que ser outro, porque já não faz o mesmo monge. A gente tem que tomar muito cuidado com o fato de que os picos prévios, os teoremas de Anto, de Modigliani e Miller, grandes economistas norte-americanos, que estudaram isso nos anos 60, 70, diziam assim: as pessoas se habituam muito rapidamente a rendas mais altas e passam a gastar mais. Mas, quando elas têm uma queda de renda, elas se apegam ainda ao consumo passado e não conseguem mudar. Ora, isso significa que hoje nós, brasileiros, estamos notando o aumento da taxa de desemprego, a manutenção da desaceleração do crescimento econômico, que não está retomando essas coisas, nem vai, nem ano que vem. Como com o déficit público você pode imaginar o Estado investindo? Vai ser um sonho de uma noite de verão para muitos. Logo, como consequência, nós vamos ter que verificar
uma verdadeira progressão lenta de desenvolvimento em marcha forçada, com velocidade de caranguejo que anda de lado. E, nessa hora, nós vamos viver num país de marcas diferentes. Daqui a pouco vai ser Angu do Gomes para todo mundo a preço baixo, com taxa de desconto em 8 parcelas. Não dá para consumir como se consumia antes. Outra questão importante, que você falou muito bem, é o efeito sobre a nossa casa. Eu gostei disso. Porque eu creio, José Mauro, que você capturou com enorme sensibilidade humana o como nós hoje, sobretudo em faixas etárias mais altas, acima dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, nos encontramos enfurnados, encavernados. Muitas pessoas estão desde lá dos idos de fevereiro, março, em suas residências e não saem, nem para corte de cabelo. Quanta gente deixou de visitar o médico porque tem medo de pegar lá um táxi, um Uber, o que for, um Cabify. Mas existem aqueles que correm, vão para todos os lados, acham que não é com eles. Só que a nossa casa, a nossa residência, o nosso templo, o espaço sagrado de vida, agora ele está mais ocupado por muita gente. E isso deve ter criado também mais relações com os familiares e entre os familiares. A gente está reaprendendo a lidar mais, comunicando-se mais com os filhos no dia a dia, comunicando-se mais com os pais, com as avós, com os avós, com os bisavós, quando existem. Comunicando-se mais com o vizinho, às vezes, ou então nem isso, porque o vizinho está tão aterrorizado com a Covid que não quer nem saber de comunicação. Existe essa questão que é muito importante, porque nossa casa agora ela está sobreutilizada. Os equipamentos eletrônicos, os equipamentos de telecomunicação, a cozinha, o fogão a gás, tudo superutilizado, a depreciação está acelerando. Talvez isso, sim, no ano de 2021, na linha do que você fez como agradável e construtiva provocação, vai acelerar, em alguns aspectos, a economia brasileira. Só que eu tenho ali um outro elemento a colocar, como vocês todos sabem que estão nos ouvindo e agradecemos. É a trava da vacina. Ora, se o Brasil só vai conseguir vacinar 40% dos brasileiros com aquilo que já está contratado, 60% dos brasileiros não estarão vacinados. Se nos prometeram a vacina em agosto, depois em setembro, depois em novembro, mais tarde em dezembro, e nunca aconteceu até agora, e agora dizem que a vacina é bem capaz de, com acelerador de 5 dias de aprovação pela Anvisa, dispormos dessa vacina, quem sabe, em janeiro, fins de janeiro, início de fevereiro. Se existe tamanha guerra para não reconhecer a Coronavac, talvez apareça a AstraZeneca, Pfizer, Oxford, alguma delas, a somatória das vacinas para 217 milhões de brasileiros é insuficiente. Então, nós vamos ter uma população contaminada em 2021, majoritariamente, a menos que isso seja dramaticamente mudado e os 20 bilhões de reais que não foram gastos em vacina nem em trato médico este ano, de 2020, passem a ingressar aonde tem que entrar. Na rede hospitalar pública, na rede de prontos socorros, em todos os espaços que permitem que o sanitário evolua com rapidez. E a vacina tem ordem. Alguns dizem, primeiro nos políticos, se morrerem, está resolvido, estaremos bem. Se sobreviverem, aí podemos passar para os médicos. Bom, mas falando sério, se você pensa que a vacina necessita ter uma classificação para repasse, nos países mais desenvolvidos, como na Grã-Bretanha, que já está vacinando a sua população, a prioridade são as equipes médicas, que estão esgotadas, esbaforidas, desgastadas, e que nós temos que priorizar porque são os que nos ajudam na cura.
são os que vão disseminar a vacina adiante. Logo, o nosso protocolo de segurança, de bom senso, deve dizer, primeiro, todos aqueles que são responsáveis pela saúde pública e que são capazes de expandir a segurança dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes da medicina, das equipes laboratoriais e assim por diante. Segundo, as pessoas com idade avançada. A primeira pessoa que foi vacinada na Grã-Bretanha, na Inglaterra, tinha 90 anos, uma senhora. Se ela sobreviver e ela estiver bem, nós vamos, então, assegurar exatamente toda essa gente que tem essa faixa etária tão alta, dos 90, desce um pouco, 80, 70, 60, né? Agora, também, talvez, logo vai aparecer, vamos, então, também, por prioridade, vacinar as polícias, as forças militares, e aí começa a oposição, aí começa a gritaria. Por quê? Porque tem prioridade. Não, deveria ser professor primeiro, como a professora Fátima bem coloca, e a população como um todo. E ainda existe a grande questão de uma briga eterna, que talvez deva lembrar a gente a revolta da vacina lá atrás, na época do Oswaldo Cruz e do Vital Brasil, lembram? Que a revolta da vacina, que eu não quero vacina, por que tu vai injetar alguma coisa em mim? O que garante? Pode ser placebo, pode não ser, eu estou problemático. Então, na verdade, a gente tem que repensar as formas que mostram o porquê da importância dessa vacina, o porquê da eficácia das que teremos, o porquê da duração dessas vacinas, porque algumas vão durar 4 meses. E isso não é cura. Isso é apenas um escudo de defesa momentâneo. É diferente de algumas vacinas que você toma para, por exemplo, nunca mais ter paralisia infantil. Então, a distância é extremamente grande entre um tipo de tratamento e outro. Nós necessitamos repensar esse elemento. Achei também muito interessante a sua colocação sobre as bebidas premium. E já vi que você é um especialista no assunto. Então, seria até descobrirmos aí qual é a sua enoteca, não é, professor José Mauro? Eu acredito que você deve ter aí uns vinhos, uns whiskies, uns licores, uns conhaques, né? Umas cachaças, alguma coisa muito especial. Eu, aliás, adoro também produzir vinho. Então, eu tenho lá a Mantiqueira Mineira, a ABN, e produzo lá um vinho branco, um Riesling, um Sauvignon Blanc, um Cabernet Sauvignon, um Merlotzinho, delicioso. Vinícola ABN. Às vezes eu fico lá no meu porão, só meditando, pensando em 1/3 de um copo pequeno, porque não pode beber muito, abusar em bebida alcoólica é um perigo para a vida, não é, professora Fátima? Então, ainda assim, não veritas. E nada melhor do que dizer a verdade depois de um copo grande, né? Agora, honrando a tradição, né, dos povos do leste europeu, que o professor ainda honrando essa tradição, que faz belíssimos vinhos. Eles são conhecidos pelo melhor vinho do mundo entre os doces, claro. O Tokaji. E no Tokaji você tem uma frase interessante que foi cunhada pelo rei Luís XIV da França. E ele disse, é o vinho dos reis, é o rei dos vinhos. Tragam para mim. E, na época, ele mandava vir em diligências com 40 carroças, o equivalente a até 16.000 garrafas de Tokaji, que até hoje, Putonhos, o grande, né, com seus milésimos, é considerado o melhor. E ele fermenta em até 45 anos, algo de inacreditável. Agora, também sou chegado a uns Porto. Claro que ninguém vai recusar um Churchill, um Sandeman e outros tantos que a gente bem conhece. Portugal está no nosso coração, está na nossa alma, está na nossa mente, nosso país irmão. Mas, olha, bebidas alcoólicas à parte, eu concordo com essa observação de que agora as famílias aumentaram muito também a sua farmacoteca. E é bom que você que nos ouve tenha também a sua farmacoteca. Mesmo que a gente saiba que é o médico que tem que aprovar, é o médico que tem que dizer o que serve. A gente tem notado que uma farmacoteca boa pode ter uma série de medicamentos que os médicos recomendam, com acompanhamento. Mas ai da gente se a gente não tem aspirinas, novalginas,
e, sobretudo, agora, até a ivermectina se tornou produto da moda e tem gente que corre atrás, né? O kit Covid. É o kit Covid. Mas o kit Covid não para aí, não é, professora Fátima? É máscara, um monte. O Brasil virou mascarado, o povo mascarado. Nós temos que usar álcool, nós temos que usar a toda hora o quê? Cuidados muito grandes para com os equipamentos que temos onde guardamos a máscara, então uma bolsa bonita, um envelope adequado, e assim por diante, porque senão vamos ter problemas. Creio que, dentro deste mundo amplo de assuntos, nós fomos chegando muito positivamente à percepção de um painel que nos compõe e recompõe para o aprendizado grande. Nós somos todos aprendizes do mundo em transformação. Nós todos necessitamos ter a humildade de compreender que devemos ajudar ao próximo e que a nossa liberdade acaba quando a do outro é atingida e, sobretudo, negativamente. Então, nós temos que criar a positividade integrada comunitária e que seja nacional, porque é muito bonito, talvez, a gente querer viver numa sociedade de indivíduos, de pessoas que queiram ser, até certo ponto, competitivas. Mas competição sem compreensão, competição sem tolerância, sem perseverança comunitária, isso não funciona. É o mais importante dos momentos para sairmos de um drama dos comuns. O drama de que a pandemia pode nos pegar, e se ela vier ainda mais forte, ela nos pega de verdade em quantidades maiores. Já durou mais do que 70 anos, entre 1360 e 1430, com a peste negra. E a peste negra depois, quando você pensa na segunda, e as devastações na Europa, 1/3 da população morta, os ironistas diziam que resolveu o problema habitacional na época, mas não havia lei, virou terra daqueles que queriam fazer o que achavam bom pela sua própria cabeça e telha, pois que não voltemos à era das obscuridades e do obscurantismo e das perdas de valor, que cheguemos a perceber o quão importante é a educação como vertente para engrandecer as pessoas e valorizá-las e torná-las cidadãs de verdade neste mundo que tanto necessita disso. Olha, eu paro por aí nos meus comentários e observações e análises, querendo saber também do Rubens se temos várias perguntas, e temos muitos comentários aqui, muito gentis, e quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. E, sobretudo, também, sabedor do tempo limitado da professora Fátima, gostaria de passar a cada um de vocês, por favor, 3 minutos para, não havendo perguntas e Rubens não se manifestando neste momento, 3 minutos para cada um de vocês falar, comentar, se sentir à vontade e poder se despedir de todos estes nossos maravilhosos espectadores. Professora Fátima, a palavra é toda sua. Só um minuto, professor, peço que olhe o seu WhatsApp. Só isso. Enquanto ele olha, deixa eu fazer aqui breves observações, né? Com relação às universidades públicas federais, eu gostaria de abrir aqui um parêntese, uma ênfase, dizendo que tem muitas delas excelentes universidades e que fazem muita diferença, no sentido não só no avanço na tecnologia, nas inovações, não podemos deixar de citar aqui no nosso próprio estado, a UFRJ, mas temos várias outras. Quando elas demoraram um pouco mais comparativamente às instituições de ensino superior privadas, eu vejo até um aspecto favorável, no sentido de pressionar para que se deem conta que o acesso à educação, num contexto remoto, só é possível porque o acesso à educação é uma obrigação constitucional. Só é possível se for respeitado o quê? O acesso à tecnologia e a conectividade. Então, é preciso pressionar, pedir. Tanto que não é por acaso
que projetos de lei já estão surgindo no sentido de a matrícula precisa vir junto com este kit do acesso à tecnologia, que, como vocês muito bem colocaram, né, é para ficar. O ensino remoto, gostando ou não gostando da expressão do EAD, com os preconceitos ou não, porque tem muito preconceito, mas a gente precisa depurar isso. Mas também tem muito improviso de redes que vêm, que simplesmente fazem um estudo, N cursos assíncronos e sai vendendo. É diferente de cursos onde tem um corpo de professores preparados, que pesquisam, que dão aulas, que se preparam, que vão a congresso. Isso tem um custo. Então, é muito importante separar essa diversidade de instituições. E eu gostaria, por último, também, de resgatar o que foi dito aqui pelo nosso querido professor José Mauro, de munir de esperança. Não é? A gente precisa do tal dessa palavra que está sendo muito utilizada, e é bom que se utilize mais, mas, além de utilizar, colocá-la em prática. Não é? É o tal da resiliência, ter força, ter coragem, a esperança, mas uma esperança não de ficar esperando, mas é o tal da esperança, né? Que até um colega meu muito querido também, Carbone, com os seus amigos, ele menciona a esperança da música, esperança equilibrista, né? Nesse terreno aí muito movediço, cheio de indefinições, a gente tem que ficar se equilibrando na corda bamba, mas tem que ir em frente, né? É esperança equilibrista para os próximos anos que nos esperam. Então, eu deixo aqui essa mensagem e, mais uma vez, agradeço e vamos com força e fé. Iremos vencer. Isso passa. Professora Fátima, muito obrigado. Apenas observo aqui saudações do Valdir Ribeiro a todos nós, três, do Braconi, dando saudação a gente, João Roberto parabenizando a professora Fátima pela excelente palestra, doutora Nazaré Ribeiro, tão querida, psicóloga, parabenizando, Lígia Costa, parabéns, Fátima, Jorge Carvalho, excelente vocês. Todos nós, então, só podemos agradecer, porque sabemos que essa gentileza vem para todos nós. Ana Beatriz, professora Fátima, excelente. Bianca Baima, isso daqui está viesado, hein, professor José Mauro? É minha querida sobrinha afilhada, Beijo para você. Certíssimo. Olha, se nós não tivermos o acolhimento da família, nós estamos vivendo com elas o tempo inteiro. Né? Juntar, não romper. Exato, professora. O Emanuel Santos, querido aluno, parabéns, gente, pela palestra. Natália aplaudindo, Gabriel Duarte, pontos pertinentes de uma discussão bem complexa e ampla. Outro abraço do Renan Fegali. Professor José Mauro, o sonho do náufrago é uma praia próxima. Verdade. Coberto de razão. Eu comentei com o Renan, coberto de razão. O Renan está corretíssimo. Marco Araújo, parabéns, professor José Mauro, pela grande palestra. Marco Refsol, obrigado, Marco, você está falando. Professor Ishmael, meu querido, prazer em ouvi-lo, prazer quando vejo queridos José Mauro, Fátima juntos, Jair Croce Filho. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a tanta gente. Emanuel, muito mais. As notas dele subiram depois da pandemia. Parabéns, Emanuel. Agora, olha só, o Renan pergunta: professores, não precisamos voltar a planejar? Como fazer sem exagerar o papel do Estado? Grande pergunta, né? Porque planejar significa organizar-se, coordenar-se, programar-se para o futuro, evitar desvios, evitar equívocos, lembrar-se das grandes necessidades estratégicas para ter uma rota melhor. Sem dúvida, o Brasil precisa de um grande conjunto de elementos. Márcia Cristina, ótima palestra, Istvan. Obrigado, professores. E aqui segue. Tem tanto... Eu gostaria de pedir desculpas por não poder ler todos os agradecimentos nessa fila tão elegante que está vindo aqui para nós. Olha, de coração, a todos vocês que nos valorizam,
e que nós queremos valorizar mais ainda, nossos agradecimentos. Professor José Mauro, suas palavras. Pois é, eu queria agradecer a todos aqui, agradecer mais uma vez a minha querida colega Fátima Baiman, um prazer enorme vê-la, meu querido colega professor Istvan, é um grande prazer estar aqui. Eu confesso que, durante a pandemia, eu mergulhei nos livros. A minha casa é uma casa cheia de livros. Enfim, a minha decoração, tem pessoas que colocam papéis de paredes, adereços, a minha casa é uma grande biblioteca. Costumo dizer que é a biblioteca de Borges. E eu mergulhei muito nos últimos tempos, durante esses meses de internato, em leituras. Uma das biografias, uma das coisas que eu reli foi a biografia do Marquês de Pombal. Me parece que a gente tem que se inspirar no Marquês de Pombal, no terremoto de Lisboa. Marquês de Pombal teve uma atitude muito firme de estadista durante o terremoto, onde enterrem seus mortos, mas cuidemos dos vivos. A gente está chegando ao final do ano. Eu acho que nós precisamos lamentar todas as vidas perdidas que foram muito bem colocadas aqui. Isso é um motivo, de contrição. É um motivo, toda crise devastadora é um momento que nos convida a refletir sobre a nossa existência, o nosso percurso, os nossos valores. Eu acho que 2020 é um ano que nos convida a isso, nos convida à reflexão dos nossos valores, da nossa visão de mundo, de algumas concepções que até então, se foi feito o trading down em termos de consumo, também eu acho que a gente tem que fazer uma reconfiguração do nosso estoque de crenças e valores. Então, nós precisamos muito pensar sobre as vidas perdidas, sobre onde erramos, mas, fundamentalmente, pensar o que nós fazemos com os vivos. Quando eu digo com os vivos, eu quero me referir a dois públicos específicos. Primeiro, os nossos idosos, que eu quero transmitir um abraço a todos eles, nossos familiares, a minha mãezinha, que tem 89 anos, que eu não a vejo desde fevereiro. Minha professora trabalhou muito. Os idosos trabalharam a vida inteira. Foram eles que construíram esse país para que nós chegássemos até hoje. Então, é muito importante que nós cuidemos deles. É muito importante que a gente respeite a nossa descendência. Eu falo isso porque nós vivemos numa civilização onde os idosos não são tão valorizados. Pelo contrário, devemos valorizá-los e protegê-los. Isso é muito importante. E o segundo grupo, que é um grupo muito importante também, são os jovens. Nós somos professores, nós lidamos com jovens. Os jovens, eles são a mudança, os jovens são a esperança. São eles que carregam a chave de transformação. Nós precisamos inspirar esses jovens. Nós precisamos mostrar praias para eles, como bem colocou o Renan. Nós precisamos inspirá-los. E nós precisamos levar com que eles acreditem no futuro. Uma das coisas que mais me preocupa, professor Istvan, é a desesperança dos jovens. Como você colocou muito bem, a desesperança leva à criminalidade, leva ao consumo de drogas, leva ao desalento, leva à perda de perspectiva. A coisa mais importante do país são a sua geração, que hoje descansa, que é a sua geração que tem história para contar, porque eles disseram, fomos nós que levamos vocês até aqui, e a geração mais jovem, que é o nosso futuro. Então, a minha mensagem é, cuidemos, façamos como o Marquês de Pombal, e lutemos pelos mortos, mas cuidemos das gerações futuras e dos nossos idosos, pois se nós chegamos aqui, foi por obra deles. Muito obrigado a todos, eu agradeço a presença, foi muito bacana estar aqui com vocês. Professor Istvan. Muito obrigado, professor José Mauro. Observo primeiro com a professora Fátima que compartilho da extraordinária importância das universidades federais. São absolutamente essenciais e necessárias, e justamente as federais permitem que os alunos, não pagando, frequentemente sendo de renda baixa, possam estudar em nível superior. É a valorização do talento, é a valorização das pessoas que não tiveram chance frequentemente, mas lá se destacam pelo seu próprio saber. E isso leva à nova geração e aos jovens, como o professor José Mauro também fala. José Mauro, eu gostei da sua colocação, mas aí vai seguir uma provocação. O problema é que o tempo é curto. Lembremos que o Marquês de Pombal era um ditador, tinha poderes tirânicos em Portugal e impôs o garrote vil sobre o Brasil. Dom José... Expulsou os jesuítas. E expulsou os jesuítas do Brasil. Então, vamos devagar quanto... Isso.
Você sabe que as discussões de história, você com tantos livros lá atrás, vão levar o assunto até a madrugada. Mas vai lá, só para deixar a mensagem, Dom José, que era o grande rei de Portugal à época, lá nos 1750, 55, a cidade de Lisboa toda reformada, com o ouro do Brasil. O que Dom José dizia ao Marquês de Pombal: mostre para os brasileiros que estamos com déficit público contínuo, que assim a gente receberá o dinheiro e o ouro do Brasil para pagar o novo Portugal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, embora ele tenha sido um referencial para a reforma de Portugal, ele, em grande parte, com Dona Maria a Louca, acabou atrasando em boa parte o Brasil. A nossa industrialização, em grande parte, não aconteceu por decisões desse tipo. Nós temos que aprender a nos superarmos e a crescermos em cima das proibições. E nós estamos agora numa época em que ora se permite, ora se libera, ora se proíbe, ora se limita. Espera aí. Vamos reorganizar esse país e planejar, como gente diz aí. Vamos repensar e ordenar para essas novas gerações, como você tão bem colocou. Vamos reconhecer o que os mais antigos fazem, porque senão nós nunca teríamos chegado aqui. Você tem toda a razão. Mas a mensagem, porque a esperança dizem também que é a última que morre, né? Também a ela eu acrescento: sem aprender a ter uma disciplina, sem ter algo que se ensina na escola desde a base, desde o primário, sem referências em raízes profundas que capacitem as empresas, as pessoas a entenderem que elas têm que trabalhar juntas e não serem tão individualistas como nossa sociedade é, dificilmente avançaremos em prol de um Brasil melhor. Então, talvez a grande mensagem que vocês tão bem colocaram, com a qual compartilho plena e integralmente para o ano que vem, seja que neste Natal, que na virada deste ano novo, todos nós percebamos ordenadamente que o trabalho em grupo cooperativo e bem coordenado leva ao progresso e ao desenvolvimento. E quando você não tem planejamento, nem liderança clara, e uns embatem contra os outros, você, na bagunça, só se autodestrói e destrói o crescimento para com os outros. Gente, muito, muito, muito obrigado a todos que nos assistiram. Professores José Mauro, Fátima Baima de Oliveira, vocês sabem o quão queridos são. E, novamente, quero agradecer aqui a quem nos apoia, porque, de alguma maneira, nos dá a oportunidade de comparecer. Quero agradecer à Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, a Berge, ao sistema bancário, que sempre nos ajuda, porque também coloca o canal à disposição. Quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas, tão importante, e em especial à Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, onde nós três temos a honra de ensinar. Quero agradecer à Casnarquete e à IB Consultoria Internacional. E, por fim, ao Rubens, que, embora esteja aí com uma imagem de foto, está nos ouvindo, nos ajudando e nos dando muito boas dicas. A todos vocês, um grande fraternal abraço.